Eu não gostei da arbitragem. Terminou o jogo passado aqui, nós empatamos com o Boa Vista e o árbitro era o mesmo. Mas hoje ele não usou o mesmo critério para as duas equipes. E pararam bastante o jogo, e um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Fala, galera! Mano Menezes fez uma acusação séria contra a arbitragem após a partida de hoje contra o Flamengo. Felipe Luiz, durante a coletiva, respondeu e refutou as declarações de Menezes. Confira o que ele disse. Eu não gostei da arbitragem. Terminou o jogo passado aqui, nós empatamos com o Boa Vista e o árbitro era o mesmo. E quando eu encontrei no corredor, eu parabenizei porque acho que o jogo tinha sido arbitrado de forma muito correta e nós não tínhamos nada para reclamar, apesar de termos empatado com o Boa Vista. Mas hoje ele não usou o mesmo critério para as duas equipes. Teve uma falta muito feia para matar um contra-ataque no primeiro tempo, por trás, ele não aplicou cartão. Teve falta no Canóbio, que o Canóbio vai entrar na área, passou pelo Wesley, tomou quase um ipom, não marcou. E na última bola do jogo, que a gente ganhou a bola aqui, faltando 30 segundos para terminar o tempo que ele mesmo estipulou, ele marcou a falta e terminou o jogo. Então assim, a gente quer o mesmo critério, a gente quer o pênalti que a gente acha que foi no Canóbio lá no jogo do Botafogo, porque é marcado para as outras equipes. E estamos jogando um campeonato parelho e esses detalhes decidem uma classificação. E a gente só quer isso. Então, hoje não, a gente não ficou satisfeito, não. O de hoje, né? O pessoal que assistiu achou um jogo ruim, né? E por que foi um jogo ruim na tua visão ou não foi um jogo ruim? E queria que você falasse também rapidinho sobre o Luiz Araújo. Se ele, a questão dele é física, você está desculpa, ele está com alguma questão física e você está tendo esse controle de minutagem em relação a ele, ou realmente é uma opção por deixar ele mais assim no banco de reservas? É um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas, mas mesmo assim acredito que as chances mais claras foram nossas. A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então, como eu falei, nunca é fácil. Valorizo bastante o esforço dos meus jogadores e tudo que aconteceu durante o jogo, as adaptações, as mudanças e tudo que eu pedi eles fizeram. E principalmente é isso, até o final do jogo todo mundo correndo e todo mundo se entregando, nunca ninguém fazendo algo que não deveria fazer, fazendo algo por sua conta, senão todo mundo pensando na equipe. Isso para mim é o que mais importa. E para o torcedor pode ser que realmente seja um jogo mais chato, por 0-0, mas muito influenciado, né, por alguns fatores externos, o calor, não gosto de dar desculpa, mas é verdade, muito quente, a bola, campo duro e fica um jogo mais... perde um pouco de intensidade. O jogo à noite sempre é mais intenso, o frio é mais intenso ainda. Isso é um fato do futebol, mas não é desculpa do nosso time não ter feito a mesma coisa que vinha fazendo nos outros jogos. E sobre o Luiz Araújo, um cara que teve uma lesão seríssima no joelho, está tendo minutos cada vez mais, teve 60 minutos no outro dia. Estamos tentando controlar a carga desses jogadores para eles não fazerem 2 jogos seguidos, como o Ayrton teve que fazer hoje, o Everton teve que fazer hoje. Inevitavelmente alguns vão ter que fazer, mas o nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão, para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, eu falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais para frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa para nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você falou sobre esses fatores que
influenciaram talvez esse jogo chato para o torcedor, um desses fatores que a gente comentava aqui antes é a falta que fizeram De La Cruz e Arrascaeta, que foram poupados para esse jogo de hoje. A gente sentiu a falta desse meio de campo mais criativo e, com certeza, esses dois jogadores contribuem muito para isso. Como que pensar o time do Flamengo sem esses dois jogadores, sem o Arrascaeta, quando ele não tiver à disposição? Qual é a dificuldade para pensar esse meio de campo dessa forma? E você acha que no segundo tempo faltou talvez mais ousadia ali para o Flamengo para tentar levar essa vitória? Quando você fala de Arrascaeta, é um jogador único, um jogador especial, e todo mundo sabe da qualidade que ele tem, e ele vai fazer falta aqui, em qualquer lugar que ele tiver, sempre. Mas esse foi o mesmo time da final, né? E lá não fez falta. Só que hoje, como no resultado não veio, e aí sim a gente começa a falar dos jogadores que não estão. Né? E eu valorizo os que sim tiveram hoje, os que sim se esforçaram, lutaram e fizeram tudo o que eu queria. O meu plano de jogo não funcionou como outras vezes, e é futebol. Não consegui dar tempo para o Plata do jeito que ele teve no outro jogo contra o Botafogo, não consegui dar soluções para o Bruno Henrique que ele teve no outro jogo, e acaba que o jogo não ficou tão limpo. Né? Eu esqueci mais uma coisa que você me perguntou. Do segundo tempo, começamos muito bem o segundo tempo, muito bem. Segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances, e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender, em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas, e pararam bastante o jogo, e isso é mérito deles. Galera, o jogo de hoje entre Flamengo e Fluminense tem gerado muita discussão, com muitos torcedores dizendo que foi um dos piores Fla-Flus da história. E não estou falando apenas do desempenho do Flamengo, não. O Fluminense também não conseguiu apresentar um bom futebol. O Flamengo vinha de grandes vitórias, mas hoje não conseguiu mais do que um empate sem gols. O time estava em uma boa sequência, com 14 pontos no Campeonato Carioca, tendo conquistado 4 vitórias consecutivas. No entanto, hoje o Flamengo empatou com o Fluminense, e muitos questionam esse jogo, chamando-o de um dos piores Fla-Flus de todos os tempos. A partida foi fraca, sem equilíbrio e sem ofensividade por parte de ambos os times. Não estou criticando apenas o Flamengo, mas também o Fluminense, que também não teve um bom desempenho. Felipe Luiz comentou sobre o desempenho da equipe após o jogo. Ele reconheceu que o time realmente deixou a desejar, mas destacou que ainda há muito pela frente. Ao olhar a tabela do Campeonato Carioca, que é da Série A, o Flamengo está com 14 pontos, logo atrás do Volta Redonda, que tem 16 pontos, e abaixo estão Vasco e Botafogo. A situação não é das melhores. O time empatou hoje, venceu o jogo anterior, mas também perdeu em outros momentos. Essa sequência de resultados sem consistência colocou o Flamengo na 8ª posição. O Fluminense também está em uma situação crítica. Muitos torcedores estão insatisfeitos com os resultados, já que o time não tem conseguido vencer, que é o principal objetivo dentro de campo. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você achou do Fla-Flu de hoje? Foi realmente um dos piores da história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa sobre o desempenho das equipes e o que poderia ter sido melhor. Participe da conversa e compartilhe sua visão. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.